Sobre as referências, é a norma brasileira 6.023, que a última versão que eu tive acesso é a de 2020. Todo mundo conhece o sistema de referência, que é o autor e ano. Mas nós temos um sistema que eu trouxe aqui, que está lá na norma, isso é um recorte tal qual está na norma, que o sistema pode ser numérico. Então, quando as referências são numéricas, elas devem ser numeradas de acordo com a ordem sequencial em que aparecem no texto pela primeira vez e colocados em lista nessa mesma ordem. E aí tem aqui um exemplo. Inclusive, você pode apresentar, se for numérico, no rodapé. Ou você pode apresentar as referências também ao final de cada sessão, ao invés de deixar para apresentar no final do trabalho como um todo. E aí nós temos dois exemplos aqui de como é que você pode fazer isso. Então, você vai ter que utilizar aquele, como se fosse fazer uma notinha de rodapé com aquele numeral sobrescrito. Me lembro quando eu fui entregar minha dissertação, na física teórica, é muito comum a gente utilizar o sistema numérico para fazer referência. E quando eu fui entregar na biblioteca, o pessoal não queria aceitar, porque disse que tinha que ser no sistema autor-data. Aí tive que conversar com o orientador, explicar que no Instituto da Física a gente usa dessa forma e tal, e aí a gente conseguiu. Mas é comum o pessoal achar que não pode ser utilizado dessa forma. Só tem um detalhe que a gente tem que ficar atento, que inclusive a própria norma faz essa recomendação. Quando se utiliza sistema numérico para apresentação das referências, a gente não deve utilizar nota de rodapé. Você vai perguntar, por que a gente não deve utilizar? Porque pode causar uma confusão entre nota de rodapé e as referências que você está usando. Afinal de contas, tanto a nota de rodapé como a referência no texto, elas vão ter características bem semelhantes. É um numeral sobrescrito. Então, veja, a norma ela diz que é recomendado a não utilização, mas ela também não proíbe de dizer você não pode utilizar de jeito nenhum. Mas a gente vai ter que ter cautela na utilização para que não fique confuso. Então, as normas elas surgem pela necessidade de padronizar e a gente identificar o que é um trabalho científico, o que não é um trabalho científico, a gente encontrar os elementos dentro do trabalho com mais facilidade, inclusive a questão de identificar as próprias referências. A gente vai estudando e às vezes a gente encontra uma ideia que foi apontada e a gente quer saber do original, da fonte, se realmente é daquele jeito ou quer estudar mais. A pessoa, se tivesse bagunçado, a gente não teria condição de saber, de consultar as fontes, né? Então, nós temos quase meia hora aqui de apresentação e o mais importante eu deixei para o final. Tem um quadrinho aqui que é sobre a normalização e que eu elenquei aqui o que tem dentro da norma 14.724. São essas: a 6.023 sobre referência, a 6.024 sobre a numeração progressiva, a 6.027 sobre o sumário, que eu nem falei sobre isso, mas existe uma norma sobre o sumário, a 6.028, que é sobre resumo, resenha, recensão, a 6.034 sobre o índice, a 10.520 sobre citações, a 12.225 sobre a lombada, que foi o que eu apontei no livro ainda agora, tem uma norma de como é que se faz isso, e sobre tabela, que é a norma de apresentação tabular do IBGE. E tem a 6.033, que é a questão da ordem alfabética, como é que você faz isso para ficar de maneira compreensível, com mais facilidade. Inclusive, eu nem trouxe aqui, mas para quem trabalha com mapa, existe uma norma específica que também é o IBGE quem fala sobre essa norma para construção, elaboração e apresentação de mapas.
Aí agora vem uma coisa que precisa ser destacada, que é sobre os direitos autorais. Existe uma lei que trata sobre os direitos autorais, que também é um pouquinho extensa, que é a 9.610 de 1998. Então, no artigo 46, ele vai dizer o que não constitui a ofensa aos direitos autorais. E aí ele cita um pouquinho mais à frente, que a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação de passagens de qualquer obra para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra, ou seja, não ofende os direitos autorais de ninguém. Isso é importante porque se você não segue à risca o que está descrito para não ofender os direitos autorais, você vai cometer um crime. E aí existe um decreto-lei, na verdade, que é de 1940, que é o de 2848, lá no artigo 184, que também é uma lei bem extensa. Vai colocar que violar direitos de autor e os que lhes são conexos tem pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Ou seja, o que eu estou falando aqui sobre direitos autorais é o que a gente também costuma chamar de plágio. O que é o plágio? É quando você pega, faz uma citação, não diz de onde foi que você tirou, coloca como se fosse você quem tivesse feito, mas não foi você que fez. Então isso é plágio. E plágio é crime. E eu reforço isso porque desde quando eu entrei no meio acadêmico como docente, vez por outra aparece alguma passagem em trabalhos que sinalizam como plágio. Inclusive, os periódicos, eles possuem mecanismos para tentar identificar o plágio. E isso aconteceu recentemente. Eu soube de um conhecido que ele submeteu um artigo, ele tinha defendido a monografia dele de graduação, e ele fez um artigo e submeteu numa revista. A revista recusou porque várias passagens da monografia dele estava nesse artigo e ele não dizia que era da monografia. Então, esse é um grande problema. Esse é um grande problema para que você tem que tomar cuidado. Que nesse caso você pode perguntar, mas ele é o próprio autor. Como é que tem plágio? Sim, existe o autoplágio, que também é uma coisa bem complexa sobre principalmente o autoplágio, mas o plágio com relação a terceiros, isso está bem definido. Portanto, plágio não, plágio é crime. Muito cuidado para quem está no meio acadêmico, seja fazendo monografia para graduação, especialização, dissertação para mestrado, tese para doutorado, uma das punições, mesmo que já tenha defendido, já tenha obtido o grau, é a cassação do título. Vocês podem pesquisar depois na internet, existem vários relatos sobre isso. E agora vem a parte que é bem delicada, que é sobre referência bibliográfica. Como é que a gente vai fazer referência bibliográfica? Se vocês olharem na norma, deixa eu só pegar o número dela, que eu não lembro de cabeça, a 6.023. Ela é bem grandinha, que ela vai tratar de vários documentos, de como é que a gente vai fazer referência. Eu, particularmente, não sei de cabeça. Toda vida que eu vou ter que fazer referência, que eu estou com dúvida, eu tenho que consultar. E vez por outra, muda alguma coisa. Então, trouxe aqui alguns exemplos, não é nem exemplos, alguns nomes de softwares que são capazes de auxiliar nas referências bibliográficas. São esses: o EndNote, o Zotero, o Mendeley e todos esses outros aí. Esses 3 primeiros são os mais conhecidos.
O Zotero é o que eu costumo utilizar, que é esse destacado em amarelo. Mas se você não tem costume de utilizar nenhum, saiba que o próprio Word e o próprio Google Docs, ultimamente, ele está implantando essa ferramenta para fazer citação, as referências, melhor dizendo. E para quem já está mais avançado com relação à programação, tem um LaTeX que faz isso também de maneira bem simples. Então, eu vou parar de compartilhar o que eu estou compartilhando agora e compartilhar outra coisa que é o mais interessante. Chegou? Não, né? Está compartilhado? Agora tá, André. Beleza. Então, eu trouxe aqui um exemplo de um artigo que produzi em 2021 e está na revista da Reamec. Vocês podem achar isso tá de maneira bem simples na internet, vocês conseguem achar. Então, aqui está o título, né, interdisciplinaridade, características e possibilidades para o ensino de física e química, e a gente vai descendo. Tem aqui, ó, como citar. Aparece. Como é que a gente faz a citação disso? E aí, se você tiver, tem aqui, ó, vários formatos, inclusive a ABNT. Você vem aqui, ó, colocar a ABNT, pronto. Vem aqui, ó, faz o famoso Ctrl C, vai no seu documento, faz o Ctrl V e já está pronto. Então, às vezes, não são todos as revistas e periódicos que fazem isso. Neste caso, faz. Isso facilita muito, porque você já não tem que, eita, será que eu coloquei certo? Será que está faltando alguma coisa? Será que está certo? Será que está errado? Está na ordem correta? Não está? Então, aqui já está todo no ponto de você pegar, fazer o famoso Ctrl+C, Ctrl+V no seu trabalho. Se você quiser, você vem aqui no Google Acadêmico, eu peguei o mesmo trabalho, está aqui o título. O título do trabalho está aqui. Então, ele acha todos esses dois, porque um realmente é onde está o trabalho no original, e o outro, eu não sei por que aparece aqui nesse outro portal, mas enfim. Se vocês observarem, aqui embaixo tem uma estrelinha que tem salvar, tem aqui, ó, citar, quantas vezes esse artigo foi citado, os artigos relacionados, e tem mais outras opções aqui, tá? Que essa aqui não importa muito para nós agora. Então, você pode clicar aqui e saber quais são os artigos relacionados com esse trabalho. Mas o que eu quero destacar aqui, se você clicar aqui citar, ele te dá aqui, ó, 3 opções. A do meio está aqui, ó, Norma Brasileira 6.023. De novo, vem aqui, ó, faz o Ctrl C, Ctrl V. E se você estiver usando algum software para fazer gerenciamento das suas referências, é só você baixar alguma coisa aqui, que for do seu interesse, e você já transfere tudo para o seu gerenciador. Então, isso é muito fácil. Assim como tem esse, se a gente colocar aqui, que aparece, tem várias coisas, né? Se eu pegar aqui, ó, citar, já aparece aqui, ó, a norma brasileira. Facilita. Mas eu uso esse daqui, que é o do Zotero. Por que que eu uso? Porque ele dá a opção de trazer todas as informações aqui, ó, do lado, e aqui já fica o artigo, ó, ele já abre para mim, fica tudo organizado. E aqui eu posso vir, fazer algum destaque que eu achar adequado, e ele vai separar para mim aqui, ó, nas anotações. Ele traz tudo para cá, ó, fica tudo bonitinho, com a página já tudo pronto. Se tiver algum outro comentário, ele também consegue resgatar. Então, isso facilita muito a minha vida. Então, isso consegue interagir com o Word e consegue interagir
com o Google Docs. Deixa eu abrir o Word aqui, para vocês terem uma ideia de como é que isso pode vir de duas formas. Então, uma forma que tem é eu pegar, clicar aqui e arrastar para dentro do documento. Ele já traz. Já está pronto. A outra forma, vou apagar tudo aqui. A outra forma é escrevendo aqui o trabalho, quero fazer uma citação, venho aqui, chamo o roteiro e peço para adicionar uma referência. Ele vai perguntar qual é o estilo que eu quero fazer. Tem vários aqui. Aí eu fui lá e baixei uma da Federal do Rio Grande do Sul. Dou OK, pesquiso o que eu quero, coloco aqui, posso colocar uma página, se for o caso, dou Enter e já está aqui. Ah, mas está aparecendo o nome aqui e eu queria, sei lá, fazer uma citação direta. Então, venho, coloco o nome, peço aqui para editar, venho aqui e faço a omissão do autor. Pronto. Lá no final do trabalho, peço para ele colocar as referências bibliográficas. Pronto, já está feito. Se por acaso eu quiser mudar, posso mudar? Posso mudar. Venho aqui, faço de um jeito bem rápido. Colocar aqui do PRL. Já mudou para numerado e já ajeitou na referência. É muito mais fácil. Eu disse, estou aqui falando do Zotero porque é o que eu uso. Você pode utilizar qualquer outro que seja mais adequado e mais fácil para você. Ou até não utilizar nenhum, né? Se você tiver prática, souber realmente como é que faz, fique à vontade. Mas isso facilita bastante porque a gente consegue construir um trabalho acadêmico e depois pegar o trabalho acadêmico, transformar em um artigo e submeter para um periódico, sem ter tanto trabalho, sem esquecer e sem a banca pegar e falar, olha, eu estava lá vendo o seu trabalho e tem referência que não aparece lá nas referências bibliográficas. Ou então tem referência que está nas referências bibliográficas, mas você não usou no texto. Então, está fora da ordem, que isso pode acontecer fora da ordem alfabética. Então, isso ajuda bastante. Não é, a ideia aqui não é ensinar vocês a usarem isso agora. Em outro momento, talvez, pode até ser que a gente faça isso, mas no momento não. Então, deixa eu voltar aqui para a apresentação, para a gente finalizar, até porque o pessoal também tem fome, né? Chegando perto da hora da janta, e abrir para a galera perguntar, que eu acho que tem muita pergunta. Deixa eu compartilhar agora. Então tá, eu estava falando sobre os gerenciadores. Então tem do Google Docs, que vocês podem pesquisar depois, como é que a gente faz isso, o do Word. Lembrando que Google Docs e o Word não trabalham com a BNT. Inclusive, o Google Docs está muito no início ainda a respeito disso. Mas provavelmente, com o tempo, vai melhorar. No mais, agradecer. Meu e-mail é esse. Se alguém quiser mandar algum questionamento, quiser algum material, inclusive depois o professor Emerson pode me informar como é que eu compartilho essa apresentação, que tem lá os informes sobre as normas, né? Que é só o pessoal pegar o número da norma e consultar para conseguir achar o que quer. E estou aqui disponível para as perguntas. Não sei se conseguirei responder tudo, porque eu não sei de tudo, mas estou aqui.